Bom dia. A gente vai mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando a respeito da sua revelação, a respeito do seu amor, a respeito da maneira como ele se mostrou e tem se mostrado ao mundo, a todo mundo, sem exceção, antes que a Bíblia fosse escrita, durante a escrita da Bíblia, depois da escrita da Bíblia. Então essa revelação é permanente, alcança todas as pessoas sobre a face da terra. Entende? E aí é através dessa revelação e através também do convencimento do Espírito a todo ser humano, então é a partir disso que ele tem falado, tocado, ele tem salvo muitas pessoas, tá bom? Então, através disso, o que é que a gente faz nesse culto? O que é a adoração a Deus nesses momentos que passamos aqui? É quando a gente, conhecendo a respeito da revelação, a gente então analisa os livros dos Salmos, os Salmos em si, né? Então a gente vai analisando, vai observando, vai anotando, e estamos no Salmo 21 e o que a gente já viu até agora não deixa muita alegria, não. A gente vê muito da presença, não da inspiração de Deus, mas da inspiração dos limites humanos, dessa ganância, dessa prepotência, não é? A presença muito forte desse humanismo, não é humanismo, mas dessa humanidade na produção, né, dos salmos, tá? Até agora, o Salmo 19 é o único salmo, até agora, estamos no 21, é o único salmo que é completo, né? Ele todo serve para adoração a Deus, porque ele é todo coerente com o ensino de Jesus. O resto, a maioria das coisas que o salmista vai mencionar é contrário ao ensino de Jesus. Então, se não é coerente com o ensino, não é de Deus. É do coração do homem, é da boa intenção humana, mas não é de Deus. Então, esse é o nosso critério. Aí a gente olha por Jesus, o que é coerente ou não a ele e seu ensino nos textos da Bíblia. Tá bom? Então vamos ver aqui o Salmo. Salmo 21. Nós estamos o quê? Na segunda parte do Salmo 21. O título do Salmo 21 é Ações de Graças pela Vitória. Tá? E esse é o título atribuído pelos tradutores, né? Mas o título que vem no original diz Salmo de Davi. Então vamos ver agora aqui a segunda parte, versículo 7 em diante. O salmista então diz assim: porque o rei confia no Senhor. Na primeira parte a gente viu ele dizendo, né? Senhor, em tua força o rei se alegra. Aí ele vai mencionar por quê, os vários motivos por que o rei se alegra. Agora ele vai, na segunda parte, versículo 7 em diante, ele diz, o rei confia em ti, Senhor. Ele nunca se abalará com a bondade do Altíssimo. Já começou a explicar por que o rei confia tanto no Senhor, porque Deus nunca vai deixar ele ser abalado. Vamos ver o restante do salmo. Tua mão alcançará a todos e os teus inimigos. Tua mão direita encontrará aos que te odeiam. Tu os porás como que num forno de fogo no tempo em que se encontrarem em tua presença. O Senhor em sua ira os devorará e fogo os consumirá. Tu destruirás o fruto deles de sobre a terra, e também a semente deles dos filhos dos homens. Versículo 11. Porque eles quiseram o mal contra ti, planejaram uma cilada, mas não tiveram sucesso, porque tu os porás em fuga, em tuas flechas, nas cordas, tu lhes apontarás no rosto, na cara.
Exalta-te, Senhor, em tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Essa é a oração do salmista a Deus. De cara, a gente já vê que não seria essa uma oração de Jesus. Tanta maldade contra os inimigos. Vamos ver mais. Então, primeiro a gente coloca assim: entre as coerências com Jesus, não encontramos nada. Nada. Mas, aí agora a gente vai para as incoerências, né? Entre as incoerências no texto, aí a gente encontra, primeiro, versículo 7. Porque o rei confia e nunca será abalado com a bondade do Senhor. Como no verso 1, que a gente já viu antes, o salmista diz que palavras aparentemente, o salmista fala, né, palavras aparentemente verdadeiras e coerentes com Jesus. Porém, o contexto dos versos seguintes dá a entender motivos incoerentes com Jesus para se alegrar e confiar em Deus. Por que ele confia em Deus? Por que ele se alegra em Deus? Os motivos dele, do salmista e do rei, segundo o salmista, são totalmente incoerentes com Jesus Cristo. Versículo 8 é a segunda incoerência. Diz assim: o rei confia em Deus por crer que os inimigos serão alcançados brutalmente pelo Senhor. Ele confia porque ele tem certeza de que os seus inimigos serão brutalmente tratados por Deus. Nada a ver com Jesus, né? Aí aqui o comentário diz: motivo contrário a Jesus, pois Deus é amor, ele ama, e quem ama não tem inimigos. E se não tem inimigos, não sai em busca deles para fazer qualquer mal a eles. Esse é o Deus de Jesus. O Deus que Moisés entendeu, não. O Deus que Moisés entendeu é cheio de inimigos e ainda sai provocando para que mais inimigos surjam. Mas o Deus de Jesus, não. O Deus que Jesus mostra, que Jesus revela, é totalmente diferente disso. E o salmista está longe de conhecer esse Deus. Terceira incoerência, versículo 9. O rei confia em Deus porque ele devorará os inimigos como que num forno de fogo. É por isso que o salmista diz que o rei confia em Deus, porque Deus pega os seus inimigos e age como se colocasse eles no forno de fogo. Que Deus perverso, maldoso, perigoso, não sabe o que é amar. Quarta incoerência, versículo 10. Deixa eu ler o comentário que está aqui, né? Diz assim: o coração do salmista é perverso. Busca todo tipo de mal contra inimigos do rei, mas com Deus não há isto. Deus não tem inimigos e Deus não é maldoso com os que se colocam contra ele. Porque se fosse, nenhum salmista sobraria. No fundo, quando ele apresenta esse tipo de Deus aí, ele ofende Deus. Versículo 10. É a quarta incoerência no texto com Jesus. O rei confia em Deus porque destruirá a descendência dos inimigos do rei. Ele vai destruir a descendência. O que Davi fez, né, com
os filhos de Saul, com aquele povo todo, tudo que Davi fez, ele entende que Deus é a mesma coisa, parece demais com ele. É muita maldade no coração de uma pessoa querer isto para os que ele considera inimigos e demonstra que não conhece o Deus de Jesus, embora se inspire no Deus de Moisés, que mandou o genocídio contra os cananeus. Moisés vai lá e mata tudo. Esse não é o Deus de Jesus. Quinta incoerência com o ensino de Jesus. O rei confia em Deus porque pessoas intentaram o mal do rei e vão sofrer com isso, segundo o salmista. Provavelmente, se o rei se comportasse como discípulo de Jesus, querendo aos outros o que gostaria para si, nem ele teria feito tanto mal aos vizinhos de Israel, nem estes vizinhos buscariam o mal do rei. Se ele fosse imitador de Jesus, nem ele faria tanto mal aos vizinhos de Israel, nem esses inimigos, ou considerados inimigos, iam querer tanto mal para o rei. Sexta incoerência com Jesus. O rei confia em Deus porque o Senhor põe os inimigos em fuga e ainda flecha-os no rosto, na cara. O salmista demonstra crer na perversidade por parte de Deus contra os que ele considera inimigos. É claro que não conhece o Deus de Jesus, está longe demais dele. Sétima incoerência com o ensino de Jesus. Versículo 13. Exalta-te, Senhor! Agora chegou o momento da imploração, da insistência, né? Tem a palavrinha que eu queria usar, é muito usado aí nos Salmos, né? Apelando a Deus para que ele haja. Exalta-te, Senhor, com a tua força e te louvaremos. Olha, Senhor, mostra tudo isso que falamos aqui, Senhor. Mostra claramente e a gente vai te louvar com as maldades que tu fizeres com os inimigos. Esse é o Salmo 21. É o salmo que a gente usa muitas vezes para adorar a Deus. O comentário aqui diz: dá a entender que o salmista está dizendo tudo isto para provocar Deus a agir do jeito que ele menciona contra os inimigos do rei. O argumento é que o rei e todo o povo confia que o Senhor tem poder para tudo isto, mas que precisa fazer tudo isso para ser exaltado. Não é só dizer que ele tem, não. Ele tem que mostrar que tem, que ele age, que ele faz tudo isso contra os inimigos, para então ele ser exaltado pelo rei e pelo povo. É isso que o último versículo está fazendo. E a gente usa isso aí para adorar a Deus, hein? Se fosse o Deus que Moisés entendeu, tudo bem. Mas isso aí para adorar o Deus de Jesus não tem sentido. Isso aí não tem nada a ver com a inspiração de Deus. Não tem nada a ver com a revelação de Deus. Isso é do coração do salmista. Que não é diferente do nosso, hein? Ou talvez até o nosso seja pior do que o dele. Ou, vamos falar mais claramente, o joio. Talvez seja pior do que o salmista. Usar Deus para ferir as pessoas. Muito bem.